Vamos resolver juntos a questão 169 do caderno rosa da prova de matemática do Enem 2020. Antes de passar para o enunciado da questão, vamos revisitar dois conceitos importantes na solução. O primeiro deles é o conceito de função, que nada mais é do que uma relação de dependência entre duas grandezas, ou entre duas variáveis, onde as variáveis expressam as grandezas. Uma função pode ser representada por diagramas, por gráfico ou por expressão matemática. Vamos dar um exemplo de uma função representada por diagramas. Vamos considerar aqui dois conjuntos, A e B, por meio de seus diagramas, e dentro do conjunto A vamos inserir os números 1, 2, 3 e 4. Agora vamos conectar os elementos do conjunto A a elementos do conjunto B. Observem que dentro do conjunto B eu tenho os números 1, 4, 9 e 16. E a relação que foi constituída, ela conecta cada elemento do conjunto A ao quadrado dele. Observe que 1 está conectado no 1 porque 1 é 1 ao quadrado. O 2 foi conectado no 4 porque 4 é 2 ao quadrado. O 3 foi conectado no 9 porque 9 é 3 ao quadrado. E assim sucessivamente. Daí dizer que f é o nome da relação que conecta cada número ao seu quadrado. Essa relação, ou seja, essa função, poderia ser representada ainda por expressão matemática. Uma possibilidade seria essa, f de x igual a x ao quadrado. F de x muitas vezes é designada pela letra y, né? No plano cartesiano nós temos x e y, então o eixo y ele também pode ser descrito por f de x. F de x é igual a x ao quadrado representa bem essa função se eu pensar que os elementos que representam x estão dentro do conjunto A e os elementos que representam o f de x estão dentro do B. Você realmente tem que os elementos de B são os elementos do A elevado ao quadrado. Caso você venha dizer que dentro do conjunto A você vai considerar os números reais e dentro do conjunto B pelo menos os reais positivos, então nós poderíamos representar essa função por meio do seu gráfico. E assim ficaria eixo x, eixo y no plano cartesiano, e aí teríamos a parábola. Bom, outro conceito importante é o conceito de fator de aumento. Fator de aumento é obtido com a soma do número 1 com a taxa percentual que você quer aumentar. Então vamos te dar um exemplo. Eu quero um fator de aumento para aumentar alguma coisa em 35%. Então você vai escrever 35% como sendo 35 por 100, 35 dividido por 100, e fazendo a divisão você vai achar 0,35. Então, para construir o fator de aumento, basta somar 1 nessa taxa. Então, nós temos 1 mais 0,35, que é 1,35. Isso daqui eu vou chamar de fator de aumento. O que isso quer dizer? Qual que é o objetivo? Qualquer coisa que eu multiplicar por 1,35 vai crescer 35%. Digamos que uma pessoa tem altura 1,80. E aí eu vou pegar a altura dela, 1,80, e vou multiplicar por 1,35. Vou achar 1,35 vezes 1,80 é igual a 2,43. Ou seja, o que eu obtive aqui foi a altura da pessoa aumentada em 35%. 2,43 é a altura da pessoa que media 1,80 depois de um aumento de 35%. Esse é o sentido e nós vamos utilizar isso na solução da questão. A questão tem o seguinte enunciado. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2 vezes L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por x, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por y. Aqui, ao observar os tanques T1 e T2, nós chegamos à conclusão que, de fato, são prismas retos e as bases desses dois prismas têm áreas iguais. A base do prisma T1, do tanque T1, ela é C vezes L, ela tem área C vezes L. Já a base do tanque T2, que é um prisma também, tem base com área igual a C sobre 2 vezes 2L, o que no final das contas vai dar C vezes L também. Então as bases têm a mesma área. O volume fica diferente então só pela questão da altura que cada tanque comporta. Aqui nós vamos imaginar que o tanque T1 esteja cheio de algum líquido, digamos água. E aí a bomba B vai puxar um pouco desse líquido e essa água vai descer. Então a gente vai colocar aqui uma incógnita x para medir a altura da coluna de água que saiu do tanque T1.
e depois vai comparar esse tanto de água que saiu de T1 com o tanto que vai chegar em T2. E aí nós seremos capazes de oferecer alguma relação entre X e Y. Então a bomba puxou um pouco de água do tanque T1, a água se deslocou uma quantidade de X para baixo e a gente vai começar a trabalhar em cima dessa quantidade. Essa quantidade que foi para a bomba agora vai para o aerador A1. Então a bomba vai puxar um pouco mais. Então ela vai descer um pouco mais no tanque T1, mas isso para a gente não importa mais, porque a gente vai acompanhar agora essa coluna de água que desceu, o que vai acontecer com ela até ela chegar em T2. Então ele vai continuar puxando, mas a gente vai fixar a nossa atenção nessa primeira coluna de água aí, nesse primeiro valor X que a gente marcou. Então agora esse valor X vai ser encaminhado para A1. Vamos encher A1 aqui com esse valor. E aí quando chega em A1, o líquido sofre uma expansão, ele aumenta de volume. Então ele aumenta o volume em 15%. Para aumentar alguma coisa em 15%, a gente pode usar um fator de aumento, como vimos aí no slide anterior. Vou usar o fator 1.15. Qualquer coisa que eu multiplicar por 1.15 estará aumentando em 15%. Então vou pegar o tanto de água que estava vindo da bomba B, que era X, e vou aumentar isso usando o fator de aumento 1.15. Na sequência, esse líquido ele vai ser encaminhado para o aerador A2. Então, ao ser encaminhado para o aerador A2, ele vai sofrer novo aumento de volume. Então, ele vai pegar o que estava vindo, que já estava aumentado em 15%, que era 1.15 vezes x, e vai aplicar novamente um fator de aumento, que é o fator 1.10. Então, eu estou multiplicando 1.10 por 1.15 vezes x. E com isso, o volume que vinha de A1, ele será aumentado em 10%. Ao fazer as contas aqui, 1.10 vezes 1.15 vezes x, 1.10 vezes 1.15 dá 1.265. Então, eu tenho 1.265 vezes x. Quer dizer que a quantidade inicial que saiu lá do tanque T1 já está 26,5% maior em termos de seu volume. E será essa quantidade que vai ser despejada aqui no tanque T2, formando aqui então uma coluna Y. Então essa coluna Y, ela é na verdade a coluna X que saiu do tanque T1 aumentada em 26,5%, porque o fator de aumento 1.265 está presente aqui ao final do processo em A2. Por isso eu posso dizer, com propriedade, que a relação entre x e y é essa. Y é igual a 1.265x. Isso daqui é uma função, onde y é a variável independente, a variável dependente e o x é a variável independente. Poderia ser escrito como f de x igual a 1.265x. Mas para fins da nossa prova, aqui na prova rosa, a alternativa correta a ser marcada seria a alternativa A. Y é igual a 1.265 vezes x.